Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Alexandre, faço sempre essa análise aqui diária. Vou fazer agora o comentário de position, vou responder algumas perguntas, né? Algumas pessoas mandaram aqui um e-mail pedindo para que eu comentasse algumas ações, é isso que eu vou fazer. Falar aqui do Ibovespa, do dólar, do mini índice, né? Um pouco, né? Falar dos juros futuros, Petrobras, Vale, das ações que podem gerar compra para mim na próxima semana. Vale lembrar que isso aqui é uma comentário de position, né? Então eu tenho essas ações aqui, ó, que eu vou comentar. Vale 5, Petrobras, HGTX 3, Gafisa OGX, Estácio, Grendene, Pomo 4. Aqui são as ações que eu estou, né, traçando as minhas estratégias para a próxima semana como comprador. CETIP, Cruz 3, Pomo, Sabesp, Hipermarcas, Pão de Açúcar, Tractebel e Light. Atenção aqui ao setor de consumo e o setor elétrico. Aqui, como position, esses setores estão melhores configurados para uma compra. Então, voltando aqui ao assunto, começar aqui com o Ibovespa. Se você está chegando aqui agora e quer receber essas análises por e-mail, acessa lá o Vou Investir na Bolsa aqui, ó, voinvestirnabolsa.com.br. Vai ter aqui o Atualize-se. Você vem aqui, coloca seu e-mail e vai receber algumas análises por e-mail. Se não quiser receber, se não quiser colocar o e-mail, vai aqui, fala comigo, manda uma mensagem e aí eu respondo, faço uma análise para você. Todos os dias eu faço uma análise colocando as ações que podem gerar compra para mim e aí eu compartilho com você. O objetivo é compartilhar o meu setup aqui, né? Então vamos lá, começando aqui com o Ibovespa está trabalhando aqui dentro de uma tendência ainda, né? Eu vou dar uma pausa para tirar um pouco aqui meu rosto, né? Para que não fique aqui o rosto tão assim. Acho que agora melhorou, né? Pronto, então vamos lá. O Ibovespa essa semana tem uma alta aqui de 8,33%, né? Então uma alta bastante expressiva, fechando aqui acima das minhas médias. Essas linhas que estão aqui, ó, são linhas do gráfico diário que fica aparecendo aqui. Eu vou tirar um pouco para melhorar. Então, o Ibovespa trabalha agora com viés altista, principalmente se na próxima semana eu tiver a violação dessa máxima daqui em 56.214 pontos. Então, se eu tiver essa violação aqui, eu abro espaço para altas mais intensas, né? O foco dessa alta é aqui os 62.300 pontos, mas eu vou traçar aqui as retrações de Fibo para montar aqui as estratégias de alvo. Então a gente vê que o primeiro alvo já foi atingido, que é a retração de 382, a gente fecha acima da retração de 50% de toda essa perna aqui de baixa. Próximo alvo nos 57.000 pontos, 57.100, que é na retração de 68 de Fibo. Se na próxima semana eu conseguir fechar aqui acima dos 57.100 pontos, eu tenho tudo para voltar a subir e violar ali e buscar os 62.300 pontos, que é o topo de setembro de 2014. O viés, para mim, é um viés de alta, continua aqui bastante comprador no Ibovespa e espero que isso aconteça. Se o mercado voltar a cair, eu tenho esse último fundo aqui no gráfico semanal dos 48.700 pontos como alvo. E se for perdido, tem tudo para a gente acelerar muito na queda, na tendência baixista. Não é isso que eu espero aqui a violação dessa máxima em 56.200 pontos, 214 pontos para a próxima semana. Isso aqui foi o Ibovespa, rapidamente, porque o que importa é a gente falar aqui do que pode gerar compra, né? Não adianta eu ficar sabendo aqui que o Ibovespa tem tendência de baixo ou alta se eu não sei qual papel que eu vou comprar. Então, o dólar futuro fechou aqui com a queda de 3,6%. Então, o dólar segue aqui recuando. Aqui é o dólar futuro perpétuo, né, que eu estou colocando aqui no gráfico semanal. Cada barra dessa aqui equivale a uma semana de negociação. Segue em busca aqui dos 2,46, que é a minha média aqui que eu utilizo como faixa de suporte. O dólar também aqui trabalha desde essa mínima até essa máxima daqui, né? Se a gente confirmar essa máxima como topo no gráfico semanal. Então, trabalha aqui buscando aqui a retração de 382 de Fibo, R$ 2,50. Tem os 2,42 como uma zona que não pode ser perdida para que ele mantenha uma trajetória altista.
Se perder os 2,42, o dólar tem tudo para voltar a cair, mais ainda e buscar os 2,29, que foi o fundo de 2014, lá em setembro de 2014. Então, o dólar futuro é isso que eu espero aqui para a próxima semana. F17, vou comentar agora dos juros. De vez em quando vai ter um barulho aqui, um chiado mais forte. É que eu estou perto do aeroporto aqui, né? E a acústica aqui não está boa. Então, vamos lá. A próxima aqui é o DI de um dia. O que é que eu espero para os juros futuros? Eu espero um recuo, né? Não sei o que é que vai acontecer aqui no mercado nas próximas semanas, mas essa semana os juros caíram aqui 4,4%, siga em busca aqui dos 12% aqui de taxa aqui. Os 12 aqui seriam um alvo para os juros nas próximas semanas. Trajetória baixista, e tenho aqui que os juros trabalham próximo da retração de 382, né? Já fecha aqui um pouco abaixo dessa retração, o que abre espaço para buscar os 11,98, retração de 50%. Se os juros perder 11,75, aí gera aqui uma trajetória de baixa. Então, nesse esquema aqui, se os juros fizer aqui uma movimentação mais intensa aqui de baixa, eu tenho aqui comprar o título de renda fixa aqui pré-fixado, né? Se continuar aqui nessa tendência de alta, volta aqui para operar com juros aqui pós-fixados, né? Com Selic. Então é esse aqui que eu tenho para os juros. Aguardar aqui uma movimentação aqui, mais uma queda nas próximas semanas. Agora eu vou falar aqui de Petrobras e Vale. Petrobras e Vale foi também pedido aqui para comentário aqui. Então, Petrobras, né, os comentários foram esses aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, agradecer aqui quem está acompanhando, né? Thales, Meire, Michael e Neto. Eu acho que foi aqui o Thales que pediu aqui a Petrobras e a Vale, né? Então, Petrobras deixando aqui um candle de alta, um candle bastante comprador essa semana, né? Então eu vou tirar essas palavras aqui, né, para a gente ter uma melhor visualização da Petrobras. Esse gráfico aqui é um gráfico semanal, ou seja, cada candle desse equivale a uma semana de negociação. O comentário aqui é o comentário de position, ou seja, para o médio prazo. Então a gente tem aqui um viés de médio prazo. Eu comento só o gráfico semanal. O gráfico diário foi comentado na sexta-feira ontem, né, dia 21 de novembro. Então vamos manter aqui, vou manter o foco no semanal. Então Petrobras segue aqui buscando o repique. Se isso acontecer, o alvo seria aqui os R$17,50, que é a minha média que eu utilizo aqui. Você pode usar a média de 20, 21, vai dar no mesmo, né? A média fica a critério de cada um. De acordo com o meu método aqui, eu tenho um alvo de R$17,60 aproximadamente. Se a Petrobras violar essa máxima de 14,31, que foi a máxima dessa última semana, eu abro espaço para esse repique e o stop fica aqui abaixo, o suporte fica aqui abaixo dos R$12. Eu não compraria uma ação, a Petrobras agora, porque eu já tenho outras ações que eu estou comprado, tem muitas ações que estão em tendência de alta, eu prefiro trabalhar em tendência de alta. Mas Petrobras pode gerar uma compra contra a tendência aqui, né, uma compra aqui buscando o retorno à média na violação dos 14,31. Obviamente que o stop vai ficar aqui muito alto, o stop de 17%, esse aqui é o stop aqui clássico. Obviamente que cada um vai ter seu stop, né, preferido aqui, mas a Petrobras tem como região de resistência pela análise técnica clássica somente essa região aqui dos 22,53, que é o último topo. Então se você for traçar aqui uma linha no gráfico semanal, eu vou tentar traçar essa linha aqui, desde essa última máxima, passando por essa outra máxima daqui, ó, eu vou ter essa linha de tendência aqui, que é uma linha de tendência de baixa. Isso aqui vai servir como uma região de resistência para os preços. Então, por volta aqui, se a Petrobras voltar a subir, tem tudo para encostar aqui nos 17 para 18 reais, encontrar resistência. Aí que eu vou ter aqui um ponto de uma melhor análise, né? Ou de um ponto de venda ou um ponto de aumentar as posições compradas.
Tenho também aqui essa região também a retração de 382 de FIBA, ou seja, os R$16,90, R$17 é a retração de 38% de FIBA de toda essa perna aqui de baixa, ou seja, R$17 é a possível alvo e principal resistência da Petrobras no médio prazo. Próxima ação aqui, Vale 5. A Vale 5 aqui segue dentro ainda de uma trajetória baixista, porém eu vejo aqui que se o mercado voltar a subir, e eu acho que ele vai voltar a subir, até porque eu tenho aqui um final de ano, se você observar aí nos últimos anos eu digo aqui nos últimos 100 anos, né, as notícias, as piores notícias da economia sempre aparecem ali por volta de outubro, né, na maioria das vezes entre junho, maio e outubro. Entre novembro e final de abril, começo de maio, é onde aparece aqui as notícias, as melhores notícias, e o filé mignon das notícias boas aparece no final do ano, né? Então, final de novembro, aqui dezembro tem muita notícia boa, em janeiro algumas vezes começa com notícia ruim, mas final do ano sempre tem aquele famoso rally de dezembro, o rally de Natal, né? Aquele rally que eu gosto muito, aquele que faz com que a gente tenha uma cesta aí, uma ceia farta no Natal. Então, levando-se isso aqui em consideração, né, do rally de fim de ano, a Vale 5, se violar essa máxima em 20,48, foi a máxima dessa semana, tem tudo para buscar aqui os R$23. Se eu for plotar aqui as retrações de FIBO desde esse topo aqui até esse último fundo, e é dessa forma que eu traço aqui as retrações de FIBO. Se você quiser saber por que eu traço isso, como é que eu traço, é só ter acesso aqui ao meu curso, né, que eu acho que eu vou disponibilizar mais uma vez no mês de dezembro, não tem data certa ainda. E se você comprou o curso, já conhece meu método, sabe por que isso. Então eu tenho aqui retração de 382 de FIBO, de 22,38 aqui. Principal retração, principal região de resistência deve ficar mesmo por aqui nos R$23, porque quando a Vale começar a se movimentar aqui, ó, eu vou trazer as médias para essa região. Então, quando chegar aqui, a média vai estar mais ou menos aqui nos R$23, e isso vai ser uma região de resistência. Eu acho que vai dar aqui 1, 2, 3, 4, vai dar mais ou menos isso aí, um mês e meio, né, para encostar aqui na média. Então deve sair até janeiro. Em janeiro a gente vai ter uma definição, vai ter um novo congresso, vai ter outras notícias aí, a gente vai ver o que é que vai acontecer na economia, o que é que pode afetar ou não a Vale. Então Vale 5, Petrobras eu já comentei, HGTX, Gafisa, HGTX, pronto, vou comentar HGTX e Gafisa. HGTX3 é a primeira ação aqui, né? Deixa eu ver se aqui que gera compra, aqui embaixo não gerou nenhuma compra, mas HGTX é uma ação que deixou aqui, para quem conhece aqui o método do Oliver Vélez, é uma barra elefante, uma barra de ignição aqui. Continuando aqui a gravação, agora análise de Gafisa. Então vou colocar aqui agora a Gafisa 3, né? Antes eu vou acabar aqui a análise de HGTX. A HGTX teve aqui essa máxima em R$25, aqui outra máxima em R$25. Aqui ela fechou um pouco abaixo aqui da média, né? Se quiser comprar ou não, depende da pessoa. Então, quem não comprou aqui deve comprar na próxima semana, na violação dos 25,20, quer dizer, eu devo comprar acima do 25,20. E aí eu deixo um stop curto, né? O stop aqui abaixo dos 23,98, que aqui eu perco aqui 4,98. Esse aqui é um dos stops, né? Eu não coloquei a HGTX aqui entre as ações para comprar, porque ela não está entre as ações mais fortes aqui do mercado. Quer dizer, ela está entre as ações mais fortes, né? Mas eu não coloquei essa ação aqui não, porque ela está em tendência de baixa ainda no gráfico semanal, embora o viés seja de alta. O viés para mim é um viés de alta nesse final de ano. Então, levando isso em consideração, vou colocar aqui novamente no gráfico mensal. O alvo está em 27,87, onde eu tenho aqui praticamente esse último topo aqui nos R$28. Então o alvo deve estar lá no último topo da HGTX3, mais ou menos aqui nesse topo aqui, o que dá para a gente ganhar
um dinheiro ainda nessa ação, né? Então a HGTX no gráfico semanal é isso, eu tenho esse último fundo como principal suporte, né? E agora eu aguardo para novas compras. A próxima ação aqui é a Gafisa, né? Então eu vou colocar aqui a Gafisa 3. A Gafisa está dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal. Embora eu tenha essa barra aqui, esse candle muito altista, subindo 17% só nessa semana, a Gafisa se encontra dentro de uma tendência de baixa. Então, se continuar aqui subindo, eu tenho um alvo aqui em 2,98 como possível alvo desse repique. O que está acontecendo na Gafisa é um repique, né, dentro de uma tendência de baixa. Então, ela pode até subir aqui nas próximas semanas, mas no médio prazo a ação ainda está em uma tendência de baixa. Obviamente que se a ação fizer um zigue-zague ascendente, eu mudo de ideia e aí eu passo a ser um cara comprador no médio prazo na Gafisa. Próxima região de resistência, a mais forte está aqui próximo dos R$3, né? E nesse último topo aqui, no topo intermediário de 3,14. A próxima ação aqui, OGX, eu vou comentar o OGX P3 para ver o que é que... Ih, meu Deus. A OGX está dentro de uma tendência de baixa, né? Uma tendência... acho que não tem nem o que falar dessa ação aqui, né? Não tem nem... A ação não está valendo mais quase nada, né? Não tem nem o que comentar, né? Simplesmente eu vou passar aqui. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, não tenho nada para falar dessa ação aqui, né? A ação gerou a saída de uma posição comprada aqui em cima, então quem me acompanha aqui sabe que eu fiz um vídeo da OGX, né, falando da saída que foi lá no mês de março lá. Então se você seguir o meu método, em março de 2012 você já estava fora dessa ação aqui, né? Não teria quebrado com a ação. Então a OGX eu vou passar direto, né, sem comentário, não tem nada que diga que a ação vai subir. A STC3, a Estácio, a STC3 está dentro aqui de uma tendência lateral. Então eu tenho que teve essa barra aqui, uma barra de ignição que pode dar início a novas compras. A ação volta a cair. O que pode acontecer aqui para uma compra clássica seria comprar o rompimento dessa máxima aqui em 28,41, o stop aqui abaixo de 25,76, pegar toda essa extensão daqui, ó, essa altura, e jogar para cima. E aí eu vou ter o alvo, todo esse candle aqui para cima, toda essa altura. Então eu coloco aqui, a altura desse candle tá 9%, né? Então tá 12,65. Então eu pego aqui, quando der 10% de lucro, eu saio dessa ação. Isso aqui é um modo de operar. Tem alguns modos de operar essa ação, mas eu não vou comprar essa ação, porque ela não está entre as ações mais fortes para mim, né? E já gerou essa compra aqui, ó. A compra, quando violou essa máxima em 28,99, ou seja, corrigindo, ela está entre as ações mais fortes, mas ela não... A compra já foi gerada aqui, né? Como tinha um stop de 20%, acabamos, o setup não comprou, que é só com stop até 12% no máximo. Mas, né, vale sim uma nova compra aqui em Estácio. Se você está acompanhando o setor da educação, se você quer comprar o setor da educação, está olhando a Estácio aí, pode gerar sim uma compra. Em todo caso, o principal suporte da ação está aqui abaixo dos 23,15. Se fechar abaixo aqui da média, gera a saída de uma operação. Então, para uma compra na semana que vem, se violar os 28,41, o stop aqui abaixo dos 25,76. A próxima ação vai ser a Grendene e Pomo 4, né? Grendene 3 tá aqui. A primeira compra foi aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. A primeira compra foi aqui nesse candle do dia 25 de agosto. Gerou uma saída com um pequeno prejuízo, saiu no 0 a 0 a Grendene, né? Depois disso, gerou essa nova compra aqui nessa semana, quando violou os 17,56, mas pode ser que gere uma nova compra na próxima semana, acima dos 16,88,
O stop fica aqui abaixo dos 14,89, é o principal suporte, é o último fundo do papel. Então, se eu fosse comprar a Grendene aqui, eu compraria acima dos 16,88, por quê? Porque é como se estivesse no setup ainda, só que em vez de comprar aqui na violação dessa máxima em 17,56, ou seja, já comprou um pouco caro, compraria aqui que estava mais barato e o stop continuaria aqui, né, no mesmo patamar. Se violar essa região aqui dos 17,83, esse último topo, pode ser que a ação suba mais forte nas próximas semanas. A próxima ação, Pomo 4. Da Pomo 4 é a primeira ação que entra aqui, ó, como ponto de compra, então eu compraria essa ação. Pomo 4 eu compraria, que a ação está tentando romper essa região aqui, ó, de resistência. Se eu for colocar aqui uma reta, eu vou ter aqui, coloquei a reta, essa é uma linha de tendência de baixa aqui na Pomo 4, né? O que pode abrir espaço aqui para o rompimento dessa LTB, pode abrir espaço para novas movimentações altistas, assim como aconteceu no setor financeiro, setor bancário. Então eu compraria aqui na próxima semana Pomo 4. O stop fica aqui abaixo dos 3,99, então fica com um stop de 8,59%, stop legal. E aí a gente vai para o alvo aqui, o alvo 20, né? Bateu 20% lá, a gente começa a pensar em encerrar a operação pelo alvo 10, que aqui no position virar alvo 20, ou pelo alvo móvel, né? A Pomo 4, então, é isso que eu espero para essa ação. Para comprar aqui, CTIP 3 é a primeira ação. CTIP 3 voltando aqui para uma tendência de alta, né? Então, a ação vinha subindo e aí ela lateralizou, chegou a ensaiar uma queda aqui no final de outubro, lá na eleição. Fechou a semana com uma alta boa de 5%, depois veio, né, lateralizando, e essa semana volta a subir, fechando acima aqui dessas regiões aqui, onde ela tem uma região de resistência. Então a ruptura, né, a violação da máxima em 34,15 na próxima semana, gera uma compra para mim, um stop de 9%, né, o stop vai ficar aqui abaixo para mim, dessa mínima em 31,26, o que pode abrir espaço para novas altas. Esse tipo é uma empresa que está me chamando a atenção para compra. Cruz 3 já gerou uma compra como swing, agora pode gerar uma compra como position, se violar a máxima daqui nessa semana em 21,40. A ação vai ficar com stop próximo dos 11%, então se perder essa mínima daqui em 19,04 eu saio da operação, compro acima de 21,40 para position. Dentro do mesmo esquema, com a linha de tendência aqui, né, formada. Eu não gosto muito de trabalhar com linha de tendência, mas é o que está aparecendo aqui. Se violar essa linha de tendência aqui, essa região de resistência, abre espaço para novas altas. Cruz 3, uma compra. A próxima aqui vai ser a Sabesp. A Sabesp pode ser que melhore aí nos próximos pregões, né? Então tem o mesmo esquema aqui de linha de tendência. Se eu for colocar aqui uma linha da Sabesp desde essa região aqui, ó, de máximas, puxando aqui, eu tenho que a ação fez essa região aqui, fez essa ruptura e voltou para dentro da formação, né? Então eu tenho essa região como uma região de resistência aqui para o papel, tenho esse último topo aqui como região de resistência, a gente toca nesse último topo, respeita, então se violar essa máxima tem tudo para voltar a subir. Então eu tenho agora aquela linha lá de LTB e tenho esse último topo intermediário, logo depois eu tenho esse último topo. Muitas resistências próximas aí, o que pode fazer com que o papel fique lateralizando aqui, não suba muito, mas a Sabesp pode ser que não gera uma compra não. Eu cometi um engano aqui, a Sabesp não gera compra para mim. Não gera compra porque, se você conhece meu método, sabe que ela não está gerando compra porque não fechou lá em cima das médias. A próxima ação, Hipermarcas. Deixa eu colocar aqui.
Essa sim gera uma compra, né? Com aquela barra lá também, uma barra muito forte. Então é uma ação que a gente está esperando aqui que continue na sua trajetória de alta. Uma compra vai ter um stop de 11,5% aproximadamente. Nessa semana a ação subiu 9,7%. Uma compra vai ficar acima de 18,04, com stop aqui abaixo dos 16,01. Esse candle só é meu stop. Então a gente está trabalhando aqui dentro de um canal de baixo, né? Se esse canal for rompido aqui, tem tudo para que a ação volte a subir. A próxima ação, Pão de Açúcar e CESP. Pão de Açúcar também aqui tentando voltar a subir, né? Gera uma compra se violar essa máxima daqui em 108, né? Um aspecto negativo de Pão de Açúcar é porque para quem tem o capital reduzido aí não consegue comprar essa ação, porque o preço de 108, né, inviabiliza essa operação. Mas para quem está com capital maior aqui acompanhando meus vídeos, acima dos R$108 para mim gera uma compra. O stop fica aqui abaixo desse último fundo. Eu acho que esse é o menor stop. O aspecto negativo para comprar essa ação é que ela tem sombras superiores e inferiores muito longas, o que pode ter uma violinada aí no papel, né? Ou seja, ser estopado de graça nessa ação. A próxima ação, CESP e Tractebel, aqui já viu o setor elétrico, né? Abrindo espaço para novas compras aqui. CESP é a primeira ação, gera a compra se violar os 27,94. O stop fica aqui abaixo dos 25,05, um stop de 11%. Obviamente que a ação pode bater aqui e voltar a cair, né? Então essa compra vai ser um pouco arriscada. Também se colocar um stop aqui abaixo de 22,28, o stop é muito longo, acho que também não vale a pena o risco retorno aqui não. Quem acredita aqui que o setor elétrico vai enfim acordar de verdade, né? Uma compra aqui acima de 27,94 em CESP 6, é isso que eu estou vendo. Trago TBL e Light para finalizar. TBL3 é a primeira ação, muito volátil também, com sombras superiores e inferiores muito longas, mas acima de 35,09 gera uma compra com stop aqui abaixo de 32,18. Segue também o mesmo padrão, o mesmo patamar, né? Volta aqui para a tendência de alta. Não gosto muito dessa ação, mas deixei aqui para comentar. Light 3, vamos ver que está melhor. Essa sim está muito melhor do que a Tractebel. Eu prefiro essa ação, muito mais limpa, muito mais tranquila de se operar. Eu vou até deixar o gráfico aqui mais límpido, mais limpo, né? Então a violação dos 21,79 gera uma compra. O stop aqui abaixo dos 19,51. Prefiro comprar essa ação. Obviamente que esse último fundo aqui é a principal região de resistência do papel. Desde esse último fundo aqui, deixa eu colocar umas linhas para a gente brincar um pouco aqui. Vamos lá. Aqui, opa, quase que deu, né? Então até esse último topo. Então vê que a Light ela fez esse fundo aqui em cima da retração de 618 de Fibo, volta para dentro da retração de 382, o que abre espaço para buscar o último topo que está aqui próximo aos 25,49 aproximadamente, 25,45. Então é isso que eu tenho para a próxima semana, né? Desculpa aqui pelo vídeo. Na primeira parte aconteceu aqui um incidente e aí a gente teve que partir o vídeo em dois. Até o próximo vídeo, foi um prazer, até mais.